Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês para apresentar essa palestrinha, essa conversa sobre engenharia de produção e o século XXI. Aliás, não é uma palestrinha, é uma conversa muito importante. Agradeço muito o convite que me foi feito, em especial Jorge Muniz, embora tenha vários amigos aí em Guaratinguetá. É um prazer sempre estar com vocês. Lamento não poder estar presente pessoalmente, eu tive um problema de saúde que militou aí meus movimentos, mas vamos lá, né? Nós vamos falar aqui sobre um pouco sobre engenharia de produção, sobre evolução, sobre qualidade, até chegar na palavra sustentabilidade, que é o objetivo final desta palestra. Mas a minha primeira dúvida, quando comecei a montar a palestra, foi essa aqui: o que dizer a um público do ramo moderno e provavelmente mais atualizado do que eu? Perdi bastante tempo com isso, até que eu resolvi que a coisa deve seguir naturalmente e chegamos à solução presente. Espero que seja do agrado de todos. Engenharia de produção. Quando começou, como evoluiu, quando se consolidou? Daria para falar muito sobre isso, né? Quando começou a engenharia de produção, como evoluiu? Daria uma tese, mais que isso. Para mim, a engenharia de produção começou quando começou a produção. Não se sabia disso, mas é por aí, né? Agora, a consolidação como tal é uma coisa que veio bem depois, né? Então, vamos ver como é que foi isso. Aqui eu vou começar mostrando a consolidação no Brasil, né? Vou fazer uma homenagem aqui a uma pessoa ilustre que eu tive a grande satisfação de conhecer, admirar e ser seu aluno, o professor Dr. Rui Aguiar da Silva Leme, que em 1954 ele criou o primeiro curso de engenharia de produção na Escola Politécnica da USP. Então podemos considerar que no Brasil o começo da engenharia de produção, a consolidação, foi nessa época, nessa data e dessa forma. E desde já eu conto para vocês uma coisa que mostra como são difíceis, como é difícil as novas coisas se consolidarem. Demorou 15 anos para que o curso de engenharia de produção fosse reconhecido como engenharia pelos demais cursos da Escola Politécnica. Quer dizer, aquilo não é engenharia, aquilo é administração. Engenharia é o que nós fazemos, é mecânica, é elétrica, é civil, é química. Aquilo lá não é bem engenharia. Aí, depois de 15 anos, eles começaram a compreender que era engenharia e era importante, inclusive, para cada um deles. Certo? O professor Rui também criou a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, que alguns chamam de Paulo Vanzolini, na verdade era irmão do Carlos Alberto, ligado ao Departamento de Engenharia de Produção da Escola Politécnica, e que teria grande projeção nacional e internacional. Uma coisa que me lembro que o professor Leme nas suas aulas frisava muito era a questão do espectro da tecnologia. Então, numa escala de desenvolvimento, nós encontramos lá em cima países que faziam ciência pura e aplicada, depois engenharia de desenvolvimento, engenharia de projeto, engenharia de produção, engenharia de construção, engenharia de manutenção. Quer dizer, quanto mais atrasado fosse o país, mais embaixo ele estaria nessa escala de desenvolvimento. E o Brasil, quando ele falava isso, ele estava numa escala aqui que começou a fazer engenharia de produção e engatinhando já passar para engenharia de projeto. Nós tínhamos centros de pesquisa brasileiros, diversos deles, na Petrobras, na Metal Lab, na COFAP e em outros lugares, produzindo conhecimento de engenharia. Hoje nós regredimos, hoje vem tudo pronto de fora. Então é lamentável que se o professor Rui estivesse vivo, ele iria lamentar esse fato, tá certo? Mas essa aí eu me lembro que uma das primeiras coisas que eu aprendi com o professor Leme, gostaria de lembrar para vocês. Nós tivemos depois a oportunidade de presidir a Fundação Vanzolini e participar efetivamente na sua elevação à condição de primeira certificadora de qualidade aprovada pelo Inmetro, e como pioneiro em educação à distância na USP. Isso nós tivemos a oportunidade de participar. E este palestrante participou, após também da criação da ABEPRO, Associação Brasileira de Engenharia de Produção,
da qual eu fui presidente nos tempos iniciais, e do Encontro Nacional de Engenharia de Produção e da revista Produção. O Encontro Nacional de Engenharia de Produção, na verdade, adquiriu esse nome na terceira edição. A primeira era um encontro de pós-graduação, a segunda também. E coube a mim organizar o terceiro evento aqui em São Paulo, com participação da Poli, da Unip e da FEI. E eu falei, por que não generalizar isso para todo o país, não é só pós-graduação? Então criamos o termo ENEGEP, Encontro Nacional de Engenharia de Produção, que pegou e vale até hoje. Eu me lembro muito bem que nesse primeiro encontro nós tivemos 41 trabalhos aprovados para publicação, o que foi considerado um bom resultado. Hoje nós temos a ordem de milhares, né? Tá certo? Então hoje a ABEPRO é uma instituição altamente influente no campo da engenharia de produção, com mais de 20 mil publicações compartilhadas, 85 eventos realizados e 38 anos de atuação. Atualmente existem no Brasil numerosas universidades com cursos de graduação, mestrado e doutorado em engenharia de produção, associados ou não às diversas outras categorias de atividades de engenharia. Tá certo? A engenharia de produção se aplica em vários outros, engenharia mecânica, engenharia elétrica, engenharia de produção civil e assim por diante. A ABEPRO reconhece as seguintes, aqui talvez mereça uma atualização, certamente, mas está lá nos anais da ABEPRO que ela reconhece as seguintes áreas de atuação da engenharia de produção. Engenharia de operações e processos de produção, isso aqui é muito grande nesse campo, boa parte. Logística, pesquisa operacional, engenharia da qualidade, engenharia do produto, entra projeto e outras coisas desse tipo, engenharia organizacional, engenharia econômica, parte financeira, engenharia de trabalho e engenharia da sustentabilidade. Poder-se discutir que outras categorias hoje, numa atualização disso, poderiam entrar nessa lista. E o que compete à engenharia de produção? Compete oferecer o seu cabedal de conceitos e conhecimentos trazidos pela evolução da engenharia de produção para, como os especialistas da área específica objeto de estudos, aprimorar a qualidade e a produtividade dos processos produtivos. É aí que entra o engenheiro de produção e veja atuando com os especialistas das demais áreas. Ele complementa as atividades desses especialistas, ele organiza, aumenta a produtividade desse processo. Essa é a função principal do engenheiro de produção. Entretanto, a engenharia de produção certamente existia antes, sem ser conhecida como tal, e ainda em forma não estruturada. Desde o começo, quando se produzia, tinha de alguma forma engenharia de produção, tinha alguém pensando em melhorar aquele processo. Isso foi, de certo, muito incrementado a partir da primeira e, mais importante talvez, Revolução Industrial. Falando das revoluções industriais, nós tivemos, hoje em dia se considera que houve 4, né? A primeira no século XVIII, cuja principal evolução foi devido ao motor a vapor, né? A segunda, entre 1850 e 1870, com a chegada da eletricidade. A terceira, em 1970, com a TI, eletrônica, robótica. E a quarta, que seria agora, com a inteligência artificial, computação em nuvem, etc. Para mim, é fácil identificar que aquelas atividades todas conhecidas da engenharia de produção se aplicaram muito a partir da primeira e da segunda, e fica uma discussão no ar, quer dizer, com a pesquisa, processo informatizado, inteligência artificial, TI, como é que a engenharia de produção está evoluindo para atender a terceira e quarta revolução industrial? Está em discussão, não vou discutir aqui. Já discutimos, não chegamos a nenhuma conclusão, mas é assunto para muita pesquisa, ok? Agora, olhando por um outro ângulo aí, um pouquinho atrás aí, nós temos que mencionar aqui o início da chamada administração científica, com a figura do Taylor, né? Amado e detestado por muitos, é um homem controverso, mas ele, sem dúvida alguma, deu uma contribuição grande, um enfoque na produtividade e eficiência dos processos. Ele se preocupava muito com a produtividade, como fazer melhor, como ganhar tempo. E lançou o livro dele,
tem uma marca nessa evolução, chamam-se Princípios da Administração Científica, sendo de 1911. Mais ou menos na mesma época, aliás, o livro é do mesmo ano, na França, Henri Fayol lançava suas ideias no livro Administração Industrial em Geral. Ele não se preocupava mais só com o processo produtivo, mas dava enfoque à eficácia dos processos, aos resultados da organização. Então, os dois, de certa forma, se complementam, um pensando na eficiência, outro pensando na eficácia. Isso na administração puramente científica. O homem era só uma parte não muito considerada desse processo. Aí, pouco depois, começaram a surgir as ideias referentes às relações humanas na administração. O homem é importante. O trabalhador é quem realiza os processos. Então veio a questão das relações humanas na administração, com Jorge Maio, Abraham Maslow, Friedrich Herzberg e muitos outros, né? O ser humano passou a ser estudado e considerado importante parte para se conseguir bons resultados no processo produtivo, né? O passo seguinte foi a escola, digamos assim, da qualidade na administração. Então, aí nomes como de Schulhart, Deming, Juran, Feigenbaum, Kaoru Ishikawa e outros gurus da qualidade são citados como expoentes dessa ideia de olhar para a qualidade, aprimorar a qualidade. O conceito de qualidade passou a se tornar importante no processo produtivo. Isso é muito importante para onde nós queremos chegar. Okay? Então, passou-se a perceber serem a administração empresarial e a administração da qualidade coisas indissociáveis. Uma não pode existir sem a outra. Isso me incentivou a lançar um dos meus livros aí sobre isso, que foi o livro intitulado Administração com Qualidade, ele é de 2010, em que a ideia desse livro foi essa. A administração tem que ser estudada junto com a qualidade. Uma coisa não existe sem a outra. Eu não posso ter uma boa administração empresarial se não tiver, ao mesmo tempo, uma excelente administração da qualidade na empresa. Então, nós temos a seguinte situação. A gestão empresarial se preocupando com os processos administrativos e com os processos de produção. Lá nos processos administrativos, negócios, a parte jurídica, etc., entram diversos assuntos que não nos preocupam no momento. Mas na parte dos processos de produção, a engenharia de produção vai atuar firmemente e a qualidade vai entrar para valer, para que esses processos se executem da melhor forma possível, com eficiência e eficácia. Ok? Então, falando agora de qualidade, como era rapidamente a evolução da qualidade? Começou lá com processos gerais de inspeção, muita gente faz inspeção, aí se procurou melhorar isso com controle estatístico, seja do produto, seja do processo, garantia da qualidade, qualidade total, né? Aí surgiu com nos anos 80 as normas, começou com a norma ISO 9000, a família de normas ISO 9000, que é a gestão para que a empresa tenha uma gestão da qualidade implantada, ISO 14001, de gestão ambiental, 16001, questão de pessoas, né? 45001, que é hoje do trabalho, acidente do trabalho e doenças. E eu citei aqui a ISO 30401, que é nova, e até nós estamos estudando, quando me aposentei lá na Unip, estávamos até começando a estudar isso, um dos alunos lá, que é a gestão da informação, gestão do conhecimento. O conhecimento é hoje tido como matéria-prima fundamental nas empresas, como nunca foi, e até a ISO se preocupou em produzir uma norma para a gestão do conhecimento. Vieram depois os prêmios da qualidade, procurando identificar as empresas de excelência, a motivação estratégica para a qualidade e o ápice dessa pirâmide aí é a qualidade de vida. O que se pretende com tudo isso é chegar a um estado de qualidade de vida. O que é isso? Nós vamos falar um pouco sobre isso mais adiante, ok, minha gente? Agora, se nós olharmos
ferramentas da norma ISO 9001-2015, aqui tem um pequeno engano, seria fundamentos da norma ISO 9001. Nós vamos encontrar lá, fundamentos são as bases, né? Foco no cliente, liderança, engajamento das pessoas, abordagem de processo, melhoria, tomada de decisão baseada em evidências, gestão de relacionamento. Então, isso aqui é um resumo das principais exigências que a norma depois detalha para que seja cumprida e a empresa, então, tenha um sistema de gestão da qualidade que possa ser certificado. Se nós olharmos os fundamentos do plano PNQ, Prêmio Nacional da Qualidade, nós vamos encontrar lá na versão atual: pensamento sistêmico, compromisso com as partes interessadas, aprendizado organizacional e inovação, adaptabilidade, liderança transformadora, desenvolvimento sustentável, orientação por processos e geração de valor. Eu estou projetando isso aqui para vocês, pessoal, porque não é difícil perceber que as variadas concepções das atribuições da qualidade estão associadas às competências específicas da engenharia de produção. Eu não vou fazer esse exercício aqui no meu local, não tenho tempo para isso, vocês podem fazer. Esses fundamentos dos prêmios, fundamentos da norma de qualidade 9000 e as atribuições do engenheiro de produção estão relacionados. É aquela história que a produção é indissociável da administração, está tudo aí, né? E voltando agora, então, a falar sobre o que seria o ápice do progresso da qualidade, que é a qualidade de vida. Esse termo é muito bonito de falar, né? Qualidade de vida. Agora tem uma pergunta que vem imediatamente: para quem? Hoje em dia, como as coisas funcionam, como as empresas funcionam, como os negócios funcionam, quem é que está tendo qualidade de vida? Certamente uma pequena minoria de privilegiados que se preocupam já em se mudar do planeta Terra, já estão estudando a possibilidade de mudar para a Lua, mudar para Marte, porque isso aqui não dá mais. Então, a qualidade de vida para quem? Essa é a grande pergunta. Qualidade de vida tem que ser para todos, dentro da acepção de cada um, dentro de coisas normais, naturais, certo? É possível ter qualidade de vida se não houver vida em condições de proporcioná-la? Essa é a pergunta que vem a cavalo, né? Se não houver condições de proporcionar qualidade de vida, como é que eu posso ter qualidade de vida? Ou mesmo se não houver vida, não é? Então, avançando um pouco nesses assuntos, eu considero que palavras-chave do século XX, certamente foram, pode haver alguma outra, mas qualidade, inovação, competitividade. Essas três aí estão no cerne aí dos avanços, das batalhas, das concorrências, do crescimento aí da atividade industrial, empresarial no século XX. Elas, de certa forma, resumem, são palavras-chave associadas ao século XX, né? Vamos detalhar um pouco mais isso aqui. Na primeira metade do século XX, nós tínhamos um panorama em que a demanda era maior que a oferta, então havia uma produção empurrada. A ênfase era na produção. Os valores eram estoques, verticalização, marketing para vender, né? E o aporte que chegou para contribuir com tudo isso foi o controle estatístico da qualidade. Na segunda metade do século XX, o panorama era oferta maior que a demanda. Então, a produção era puxada. A ênfase passou a ser a competitividade. Eu tenho que ser competitivo para não perder mercado e para ganhar mercado. Valores: terceirização, produção enxuta,
customização e aporte, normalização da qualidade, Total Quality Management, coisas desse tipo, tá certo? Nos últimos 30 anos, começo desse século agora, qual é o panorama? Internet das coisas, indústria 4.0 e outras coisas dessa ordem. A ênfase é a alta tecnologia, os valores são conhecimento, inovação e a sustentabilidade. Entrou ali, de mansinho ali, mas está lá. Aporte, robótica, sistemas integrados, essa está acontecendo nesta fase aguda de evolução desses processos de produção. Nesse contexto, qual seria a palavra-chave do século XXI? Eu acho que para mim é uma só. Sustentabilidade. Está lá, apareceu lá, pequenininho, agora eu vou colocar grande aqui. Pelas razões que eu já comentei. Sustentabilidade. Se eu não tiver sustentabilidade, como é que eu vou... Tudo isso vai se sustentar? Não é uma boa pergunta? Vamos falar um pouco mais sobre isso. A principal razão para isso está no fato de que essa palavra-chave é fundamental para a preservação da vida humana e, em geral, na sua nave espacial, que é uma só, e chama-se o planeta Terra. Nós não temos saída B. Estão procurando, mas não vão achar. É essa aí mesmo, temos que salvar essa aqui, tá certo? Conclusão deste pensador que vos fala. A sustentabilidade passa também por um macroentendimento entre as forças políticas e econômicas que têm grande influência no curso da história. Cada um de nós pode contribuir, mas a realidade real é essa. Quem manda no mundo? Quais são as forças que decidem? Quem é que toma as grandes decisões? A sustentabilidade passa por aí. Passa por aí. Mas, afinal, o que são sustentabilidade e desenvolvimento sustentável? A mesma coisa? Não é bem a mesma coisa, né? Se não tiver desenvolvimento sustentável, não tem sustentabilidade. Uma figura que merece ser citada, a senhora Gro Harlem Brundtland, foi primeira-ministra da Noruega. E ela disse que desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade das gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades. Isto tem tudo a ver com o conceito de qualidade de vida projetado no futuro, certo? Então, quando se fala em a ideia mais ampla de sólida de sustentabilidade, que está vigorou e continua vigorando, é baseada naquilo que chamou-se o triple bottom line, um tripé. As três vertentes principais da sustentabilidade, que são a vertente social, ambiental e econômica. Eu não posso deter o crescimento econômico, ele vai ter que existir, ele é necessário para as populações. Mas eu não posso destruir o meio ambiente e eu não posso destruir a qualidade social, a condição social das pessoas viverem. As três coisas têm que coexistir. Esse é o triple bottom line da sustentabilidade. Tá? A vertente econômica, sim, mas sem prejuízo da vertente ambiental, que é fundamental para a vida, e sem prejudicar a vertente social, a qualidade de vida das pessoas, em geral, de todos. Ok? Então, nós temos aqui três vertentes, né? Tem aqui as intersecções entre elas, entre a ambiental e a social ela seria vivível, entre a ambiental e a econômica ela seria viável, entre a social e a econômica ela seria justa, mas o que importa é nós chegarmos numa intersecção tripla. A sustentabilidade está lá na intersecção tripla desses três conjuntos. Essa é a nossa preocupação. Não basta as intersecções duas a duas, eu preciso da intersecção tripla para ter sustentabilidade. Okay?
Trata-se de uma equação a 3 ou mais variáveis, na qual se busca um ponto de equilíbrio chamado sustentabilidade. Desafio que está posto à humanidade e lhe compete aceitá-lo sob pena de trágico futuro. Isso aí quem está dizendo sou eu mesmo. Está escrito no meu livro, na página 15, lá, 151, perdão. Eu estou convencido disso. Algumas pessoas, talvez 10% das pessoas do mundo estejam convencidas. Não sei se os grandes líderes que decidem o que vai acontecer estão. Outras possíveis vertentes citadas na literatura para a sustentabilidade: vertente cultural, aspectos culturais das nações, geográfica, política, certo? E poderiam ser citadas outras. Agravantes que nós temos: aquecimento global, políticas, poluição atmosférica e aquática, buraco na camada de ozônio, degelo das calotas polares, extinção das espécies, crescimento da China e da Índia como potência, ou seja, mais gente exigindo produtos, coisas da energia, desmatamento e desertificação, bolsões de miséria, políticas negacionistas, e não faltam no mundo, guerras, como nós temos sempre, agora da Ucrânia, por exemplo, desastres naturais. Quando eu coloquei isso aí, logo depois vieram vários, veio um terremoto no Marrocos, agora na Líbia, no Rio Grande do Sul, e toda hora está acontecendo, tá certo? Não era assim. O homem está degradando o mundo e a natureza está respondendo, está reagindo. Eu fiz uma analogia com a teoria da hierarquia das necessidades de Maslow, que todo mundo conhece. Então, primeiro ele tem que ter subsistência, depois tem que ter segurança, vai subindo, né? Aí ele começa a se preocupar com aspectos sociais, depois ele começa a ter autoestima para no final ele chegar à autorrealização. Isso é Maslow. Quando eu falo em sustentabilidade, nós traçamos uma analogia. A sustentabilidade, uma vez conseguida, vai ser a base para se ter paz, armistício entre as nações, né? Convivência harmônica entre os povos, qualidade de vida universal e garantia de que não vai haver retrocesso. Não sei se essa pirâmide age para cima ou para baixo, mas isso é o que nós desejamos, tá certo? É uma analogia. É esse o desafio maior da qualidade em nossos tempos. Não realizado significa fatalidade para a humanidade. E a grande pergunta que eu coloco é: conseguiremos? Eu não vou saber, eu tenho minhas dúvidas, mas quem sabe nossos filhos aí não saibam, não sei, compensem nisso. Agora, eu queria mencionar também aqui os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A Cúpula do Milênio, organizada pela ONU no ano 2000 em New York, traçou ideias que entraram na Agenda 2030 da ONU, isso em 2015, o estabelecimento desses 17 objetivos envolvendo 169 metas. Todo mundo já viu essa figura aqui, né? Ela é altamente importante e ela é uma grande ferramenta na busca do desenvolvimento sustentável. Então aqui os 17 objetivos: eliminação da pobreza, fome zero, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável e saneamento, energia limpa e acessível, emprego digno e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, combate às alterações climáticas, vida embaixo d'água, vida sobre a terra, paz, justiça, instituições fortes, parcerias e meios de implementação. Isso está em desenvolvimento de várias formas e um conjunto de itens altamente desejáveis. Agora, hoje se fala em ESG, surgiu uma nova sigla, ESG, Environment, Social e Governance. E mais recentemente, uma nova sigla surgiu para representar à sua maneira o conceito de sustentabilidade ambiental, social e econômica, ou governança. É uma nova roupagem que a sustentabilidade se apresenta, tá certo? Está na moda. Então, essa visão tem sido associada ao aumento da competitividade das empresas ESG no seu mercado de atuação, havendo indicadores que procuram
medir esse tipo de eficácia empresarial. Então, por exemplo, possíveis tópicos de consideração. No ambiental, riscos de mudança climática, fornecimento de água e matéria-prima, poluição, gerenciamento de resíduos, energia renovável. No social, saúde e segurança no trabalho, segurança do produto e do serviço, rede de fornecedores e parcerias, iniciativas de impacto social. No de governança, remuneração dos executivos, direitos dos acionistas, ética empresarial, diversidade da força de trabalho, transparência dos resultados da empresa. Há hoje diversos índices de evolução de empresas e instituições quanto à sua adequada implementação dos princípios ESG, como o ISE B3 da Bolsa de Valores de São Paulo. Até a última tese que eu orientei na Unip era sobre isso, se alguém tiver interesse. Então, problemas. Greenwashing, essa palavra aí apareceu, né, nesse conceito. A empresa que quer mostrar que ela é a favor do verde, faz uma série de pantomimas aí para isso, ela está fazendo greenwashing, né? Empresas que fazem caridade e não contribuição social para mostrar que estão coerentes com a parte social. E, por um exemplo, o caso das americanas. As americanas estavam bem classificadas no índice. A empresa ESG foi indo bem no índice dela, de repente aconteceu o que aconteceu. Tá certo? Então, tudo é relativo, como diria Einstein, né? A pergunta que fica: como posso contribuir com o problema da sustentabilidade posta como questão principal de sobrevivência do nosso enxovalhado planeta Terra? Essa é a pergunta que nós devemos nos fazer. Eu estou tentando fazer a minha parte, de certa forma, com essa palestra, né? Bom, compreendendo a questão em sua gravidade e urgência, discutindo, conversando, divulgando, discutindo em sala de aula, participando de grupos pré-organizados, etc. Tudo é possível. Nós temos que não esquecer desse problema e começarmos a aumentar a compreensão dele e melhorar isso. Não está bom, a situação não está boa, eu não estou gostando do que eu estou vendo, entendeu? Minha gente, era isso. Muito obrigado. É um prazer estar com vocês dessa forma. Fico à disposição se perguntas forem permitidas. Muito bem. Um abraço a todos.